Sabe, é raiva. Ela costuma ter uma péssima reputação, né? A gente cresce achando que ela é sempre uma força destrutiva, algo que a gente tem que temer, evitar ou esconder a todo custo. Mas e se eu disser que isso é só metade da história? E se a raiva, na verdade, pudesse ser uma ferramenta super vital para proteger os nossos limites pessoais e defender quem a gente realmente é? Boas-vindas a esta nossa exploração visual sobre o funcionamento fascinante da mente humana. Hoje a gente vai mergulhar nas descobertas do Jeffrey Schwartz e da Rebecca Gladin do livro Você Não É Seu Cérebro para entender de uma vez por todas como separar aquelas reações tóxicas da raiva que é, de fato, saudável e protetora. Bom, para organizar as ideias, a nossa jornada de hoje passa rapidinho por 6 pontos. 1. O cérebro enganador. 2. O centro UU. 3. A diferença entre sensações e emoções verdadeiras. 4. A raiva prejudicial. 5. A raiva saudável. E, por fim, o sexto, que é o advogado sábio. Então, vamos começar pelo ponto número 1. O cérebro enganador. O que é super interessante aqui é que muitas daquelas reações intensas que a gente sente no dia a dia não refletem a realidade. Elas são, na verdade, produtos desse cérebro enganador, que é a parte do nosso sistema nervoso que adora mandar sinais falsos. O ciclo funciona mais ou menos assim. Tudo começa com uma mensagem enganosa, tipo um pensamento intrusivo ou um impulso cego. Imediatamente, isso gera uma sensação física ou emocional super desconfortável. Ansiedade, aquela raiva explosiva, sabe? E como esse desconforto é muito forte, a nossa reação no piloto automático é buscar um hábito nada saudável só para ter um alívio imediato. É um ciclo que se repete, cavando caminhos neurais super profundos e bem difíceis de quebrar. E isso nos leva a uma metáfora sensacional que os autores usam: alimentar o monstro. O grande problema de ceder a esses impulsos, tentando só fazer o desconforto sumir logo, é que, paradoxalmente, a gente acaba piorando a situação no longo prazo. Toda vez que a gente usa um hábito destrutivo para aliviar uma mensagem falsa, o cérebro anota ali: opa, esse comportamento ruim é essencial para minha sobrevivência. O monstro fica mais forte, ganha corpo e as mensagens enganosas só vão ficando mais frequentes. O que nos leva ao nosso segundo tópico: o centro UO. Vocês já pararam para pensar por que parece literalmente uma questão de vida ou morte quando alguém testa nossos limites ou a gente entra num conflito social? A resposta está pura e simplesmente na nossa anatomia. Deixa eu apresentar a vocês o centro OO. É o alarme do nosso cérebro, formado pela amígdala, ínsula e o giro do cíngulo anterior. Quando essa área liga, bate aquele desespero de que tem algo muito errado acontecendo. E olha que loucura! Os estudos mostram que a mesma área que processa a dor física também processa a dor social. Ou seja, se sentir excluído, rejeitado ou ter um limite desrespeitado faz o seu cérebro disparar os mesmíssimos alarmes de que você estaria sofrendo um ataque físico real. É muito forte. E aí entramos na parte 3. Sensações versus emoções verdadeiras. Entender essa biologia toda é o que nos dá a capacidade de separar o que é aflição inventada da mente do que é sentimento genuíno. De um lado, a gente tem as sensações emocionais. Elas são falsas, puras reações aprendidas que vêm daquelas mensagens enganosas. Sabe quando você sente uma culpa esmagadora só por dizer um não super necessário para alguém? Isso é sensação. Do outro lado estão as emoções verdadeiras. Essas sim são válidas, naturais, tipo sentir uma raiva protetora quando alguém cruza uma linha que não deveria. A regra de ouro é: sensações emocionais a gente aprende a ignorar. Emoções verdadeiras a gente precisa acolher e entender. Mas de onde nascem essas emoções de verdade? Para entender isso, ajuda muito a olhar para as nossas necessidades humanas básicas. O pesquisador David Rischel resume isso nos 5 As das conexões seguras: atenção, aceitação, afeição, apreciação e permissão, que é basicamente o espaço seguro para você ser quem você é. Quando essas necessidades genuínas faltam nas nossas relações, é super natural e até saudável que surjam emoções verdadeiras, tipo tristeza ou raiva. Elas estão ali só buzinando para avisar que a conexão está com defeito ou que estão invadindo o seu espaço. E isso nos conecta ao quarto ponto: a raiva prejudicial. O problema real acontece quando as mensagens enganosas sequestram as nossas emoções verdadeiras e transformam tudo num caldo tóxico. Essa raiva prejudicial quase sempre ganha força com erros de pensamento, em especial aquelas falsas expectativas e os famosos deveria. Sabe quando a gente fica ditando rigidamente na nossa cabeça como os outros deveriam agir? Isso cria uma lente totalmente distorcida. Não resolve absolutamente nada e ainda deixa a pessoa cega para a realidade, gerando só frustração inútil e isolamento. As fontes trazem a história do Steve, que é um exemplo perfeito disso. O Steve cresceu num ambiente onde as emoções dele não eram validadas. Faltou muito dos 5 As ali. Com isso, ele aprendeu que o que ele sentia não importava. Resultado?
Adulto, ele criou a ilusão de que todo mundo ao redor era exigente e incompetente. Essa mensagem enganosa do cérebro virou uma raiva gigante que ele nunca botava para fora. E qual era a reação automática do Steve para acalmar o centro-horror? Beber e se isolar da própria família. Ele estava literalmente dando comida de colherzinha para o monstro. O que nos leva ao ponto 5, a virada de chave. A raiva saudável. Gente, tem outro caminho, viu? A raiva não precisa ser sinônimo de ressentimento para o resto da vida. A diferença crucial é que a raiva prejudicial é turva, cheia de expectativas irreais e nos leva a agir contra os nossos próprios valores. A raiva saudável, por outro lado, é super lúcida. Ela aparece para dizer, opa, um limite foi violado aqui, ou isso foi injusto. E o mais legal, a raiva saudável te bota para agir cuidando de si mesmo. Ela impulsiona atitudes de respeito, empatia e firmeza para proteger quem você é. Um exemplo maravilhoso e prático disso vem da Connie. Ela teve um derrame e ficava absurdamente frustrada nas sessões de fisioterapia. O cérebro enganador dela ficava buzinando que ela deveria conseguir fazer tudo perfeitamente logo de cara. Isso gerava uma raiva tão cega que dava vontade de jogar os equipamentos na parede. Como ela resolveu? Ela começou a fazer anotações mentais. Só o ato de reconhecer, de dar um nome à emoção e dizer para si mesma, tô com raiva, já foi suficiente para desligar aquele alarme biológico. Ela tirou a lenha da fogueira daquele pensamento destrutivo e usou a energia de sobra para focar no progresso real dela. E finalmente chegamos ao 6º tópico, o advogado sábio. Para a gente conseguir pegar um impulso cego e transformar em algo construtivo, igual a Connie fez, a gente precisa recrutar uma pecinha específica da nossa mente, o advogado sábio. Ele é aquela parte atenta de nós que consegue ver a imagem completa, sabe? O advogado sábio entende o seu valor real, saca na hora de onde estão vindo aquelas mensagens mentirosas e tem muita clareza do estrago que os maus hábitos fazem. Pensa nele como aquele seu melhor amigo interno. Ele acolhe e nunca julga o que você sente de verdade, mas também não passa pano para comportamento tóxico que te faz mal. Vendo o contraste entre as duas forças na prática, fica ainda mais claro. Enquanto a mensagem enganosa grita no seu ouvido, tô estressado, preciso encher a cara agora. O advogado sábio bate no ombro e diz, calma, você só está tentando fugir da dor, isso é distração, vai dar uma caminhada, faz algo bom para você. Quando o cérebro manda você cortar relações com um amigo por causa de um mal-entendido bobo, o advogado sábio puxa o freio e fala, respira, olha o contexto, vamos entender o que aconteceu antes de chutar o balde. É a voz do amor próprio, racional, tomando a frente daquele instinto de sobrevivência das cavernas. E para a gente conseguir ligar o microfone desse advogado sábio, os autores desenharam 4 passos para corrigir a rota. Primeiro, renomear. Dar o nome certo para a mensagem falsa ou para o impulso, sem se esconder. Segundo, mudar a perspectiva. Lembrar a si mesmo que isso é só o seu cérebro gerando um alarme falso. Terceiro, mudar o foco. Redirecionar a sua energia para algo construtivo, mesmo que a vontade de fazer besteira ainda esteja lhe pinicando. E quarto, reavaliar. Olhar para essas sensações pelo que elas realmente são, tirando a importância gigante que elas pareciam ter. Seguir isso, galera, muda literalmente os caminhos e as conexões do nosso cérebro. E é com isso que chegamos ao X da questão. Olha, o cérebro sempre vai querer ir pelo caminho mais fácil, disparando sirenes e pedindo alívio rápido. Mas agora a gente já sabe que nem todo alarme diz a verdade, e nem toda raiva é um monstro. A grande sacada dessa exploração de hoje é que ter consciência nos devolve a direção do nosso carro. Então, da próxima vez que uma emoção muito forte bater, faz a pergunta de ouro para você mesmo. Essa minha reação está dando comida para o monstro dos velhos hábitos enganosos ou está de fato agindo como um escudo saudável para proteger quem eu sou? Acreditem, a resposta para isso não só muda atitudes na hora, mas é capaz de remodelar completamente o seu cérebro a longo prazo. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e continuem sempre questionando e protegendo suas emoções verdadeiras. Até a próxima!